Olá pessoal, sejam bem-vindos ao tarô dessa semana, dia 11 de fevereiro. Minha mesa, como vocês veem, tá bagunçada aqui, né? Mas tá bagunçada porque eu tava fuçando nesse tarô, que é o que a gente vai usar hoje, que é o vice-versa tarô. Como tá em inglês é vice versa, né? Okay? Vice-versa tarô, tarô vice-versa. Ele tem uma característica muito própria, que é muito interessante, mas vai trazer um problemão pra gente, que é o seguinte: esse tarô, ele não tem verso igual. Então, por exemplo, aqui são as cartas, ó, o carro, o 6 de copas, o 10 de paus, e essas cartas, elas possuem um verso próprio, que é o oposto da carta, né? Então, isso é bem interessante. Isso me lembra o tarô of the New Vision, que é o tarô de Rider-Waite, só que pintado como se estivesse vendo o oposto da carta, o lado oposto. Então, por exemplo, esse cara aqui tá assim, aqui mostra o oposto, né? Eu acho, inclusive, que a carta é assim. Tá, então esse é o lado normal. Esse é o lado normal. Aqui, ó, a morte, ó. A morte. E aqui uma coisa de renascimento, fada, que é bem interessante. Então, esse é o lado de frente da carta. Tá vendo como é difícil, né, operar ele. Então, qual é o problema desse aqui, ó? Eu vou embaralhar, vai aparecer as cartas que estão aparecendo. Então, excepcionalmente hoje, eu vou embaralhar sem vocês verem, né? Nem eu também posso ver. Eu tenho que embaralhar olhando para vocês, pedindo para a espiritualidade, pedir para que venham recados interessantes através do tarô vice-versa, né? Aí eu vou cortar aqui fora do ambiente de visão de vocês. Eu tô olhando para a cama para não olhar as cartas. E a gente vai colocar agora. Vocês vão saber quais cartas são, né? Vou colocar aqui as 3 cartas. Eu ainda não vi as cartas, tô olhando para vocês. Vamos ver aqui. Caiu justamente uma das cartas do exemplo, lá o 6 de copas, né? Mas eu tô colocando como se estivessem ainda... Eu perdi minha câmera, desculpa, galera. Bom, vai ficar sem câmera hoje. Vamos lá, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer minha câmera voltar. Não consigo. Paciência. Vamos ver... perdemos nossa câmera. Vamos fazer sem câmera, então. Vou já esconder aqui. Galera, é o seguinte. Essas cartas aqui, elas estão, assim, cobertas, né? Então, eu já sei que carta é essa, já sei que carta é essa, já sei que carta é essa. Essa é o 6 de copas, essa é o carro e essa é o mago, né? Então, vamos virar como se tivesse escondida, né? Então, a gente tem aqui o 6 de copas, o carro e o mago. Qual é o diferencial do tarô vice-versa? Isso aqui é ao mesmo tempo uma aula de tarô com a leitura do Sol da Semana. O tarô vice-versa, ele tem essa coisa do tipo mostrar o outro lado da carta para ter uma interpretação completa. Então aqui a gente tem a questão de entrar em contato com emoções antigas e tal. E aqui uma pessoa olhando numa casa, representando que é como se fosse o pai, representando como se fosse a origem da casa, um lar, né? E alguém, um antepassado olhando. Aqui você vê o carro, né? Nesse caso ele colocou 2 tipos de esfinges diferentes, representando as feras diferentes aqui. E aqui a gente vê o caminho de trás quebradiço, porque o carro não volta para trás. Isso é uma interpretação que eu estou fazendo agora, tá? Isso é um tarô que eu mal uso. E aqui na capa dele o símbolo de câncer, que eu honestamente não vejo uma relação do carro com o câncer, né? O câncer não é um signo de condução de coisas, assim. É condução da família, né? Mas ele não é uma condução de um instrumento bélico, né? E aqui a gente vê o 6 de ouros, né? Alguém olhando um pequeno vilarejo, né? Pequenas posses medianas, não é nem grande nem pequena, né? E aqui no verso você vê, eu achava que era o mago. Lembra que eu falei? Acho que é o mago, não é o 6 de copo, 6 de ouros. Eu tô achando interessante o verso dessa carta. Eu tô interpretando junto com vocês aqui, tá? Que mostra a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, né? Ou seja, antes da descoberta de Urano, Netuno e Plutão. Então representa que esse cara, ele administra esse lugar podendo gerar mais recursos, né? Que é possível gerar mais recursos, mas esses recursos estão dentro dele. Ele tem a capacidade de fazer isso melhorar muito, porque ele tem todos os planetas conhecidos, né? Antes dos transpessoais dentro dele. Então há um potencial que precisa ser trabalhado melhor. Agora vamos para a nossa semana. Como vai ser a nossa semana? Bom, a nossa semana ela tende a ser
uma semana mais uma vez corrida, porque acontece, o carro ele sugere, desculpa mais uma vez estar sem câmera, eu não sei o que aconteceu nesse vídeo aqui, né? Essa é uma situação onde a gente tem aqui o carro sempre trazendo essa questão da correria, mas sugere você ter um pouco de nostalgia essa semana, né? Pessoas voltando para coisas que são importantes para a vida dela, que passaram, que não existem mais, ou que dá para voltar e ter uma certa nostalgia, mas que não é tão profundo, não é tão assim factivo, é só um momento de nostalgia, né? E aqui a gente tem a carta dos 6 de ouros, que representa duas coisas, ou um resultado mediano, que não é um resultado ruim necessariamente, de um empreendimento, de uma proposta, de um desafio, né? E ao mesmo tempo tem aqui um outro significado, que são oportunidades chegando. Lembra do tarô mitológico? Não sei se vocês me acompanham há bastante tempo, eu tenho o tarô mitológico. O tarô mitológico, o 6 de ouros é o rei Minos dando uma oportunidade para Dédalo, ou seja, aquela carta. Aquele deck mostra o outro lado dos 6 de ouros, que é o receber uma proposta, né? Receber coisas. Então essa carta ela tem esses dois significados, né? O 6 é um número bom para os arcanos menores, né? Então eu acho legal. Alguns não gostam de 6 de ouros, eu acho o 6 de ouros uma carta legal. Uma carta que é um vetor de entrada de dinheiro, não necessariamente em grandes quantidades. Então essa é uma semana onde existe muita tarefa para ser feita, onde os resultados podem não ser tão vultosos quanto a gente espera, mas não é uma semana para geração de grandes riquezas. É uma semana para a gente manter o nosso emocional legal, para a gente lidar menos com o estresse. Então, por exemplo, essa é uma semana para mim. A semana passada, em termos de clientes, foi uma semana muito lotada. Essa é uma semana que está mais tranquila. Então, essa é uma semana que eu estou focando mais no projeto do livro, focando mais em uma coisa, em outros projetos literários que a gente tá, porque me traz prazer. Então, eu estou usando esse exemplo pessoal para vocês verem que essa é uma semana para a gente focar mais nessa questão do prazer pessoal, né? E isso tira um pouco o estresse da situação, certo? Gostaram das cartas? Vamos ver de novo elas no fundo aqui, ó. O carro, o 6 de ouros, que eu achava que era o mago pela roupa, né? E o 6 de copas. Achei interessante. Eu gosto de usar esse espaço do tarô da semana para me permitir usar outros decks, certo? Então é isso, gente. Espero que no próximo vídeo a câmera não dê problema. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E qualquer coisa, entre no nosso grupo do WhatsApp. Se você está no YouTube, o link está abaixo na descrição, né? E se você está no nosso Instagram, inclusive se não tem, entre aqui no nosso Instagram. Se você não segue a gente, segue aqui no @t_Anselmo. E o grupo do WhatsApp do Telegram está no Linktree na bio do meu Instagram, certo? Vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente se vê no próximo. Grande abraço e tchau!